Nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre a alegria em Cristo, a alegria que o crente deve ter. Eu vou ler um versículo em Deuteronômio que nos fala da alegria. Note: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Deuteronômio capítulo 33, versículo 18. A alegria está intimamente relacionada com a nossa comunhão com o Senhor. Em João capítulo 14, onde o assunto é o caminho que o Senhor nos tem destinado durante a sua ausência, não se fala de gozo, mas temos gozo nos capítulos 15 do Evangelho de João, capítulo 15, 16 e 17. No capítulo 15, em relação com o serviço, no capítulo 16, versículo 24, em relação com as respostas à oração a respeito dos interesses da igreja, e no capítulo 17 trata-se do próprio gozo do Senhor. Assim como somos participantes das aflições de Cristo, assim o somos também na consolação. Assim o nosso gozo está mais relacionado com a nossa identificação com Ele do que como consequência da sua obra por nós. Sem dúvida, a sua obra por nós aliviou os nossos corações de todo o temor, mas é na comunhão com o Pai e o Filho que o nosso gozo é completo. E é em relação com Ele mesmo, pessoalmente, que Pedro fala de gozo inefável e glorioso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Estou certo de que se os nossos corações estivessem tranquilos na confiança do seu grande interesse em nós, estaríamos mais ocupados com os seus interesses, em perfeita identificação com Ele. A união é a consumação do amor, ao passo que a comunhão é a vida e o fluir da união. O Senhor ama a nossa comunhão. Somos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Quanto mais andarmos em sua companhia, na companhia de Cristo, mais o amaremos, porque o conhecemos melhor. Pedro, Tiago e João acompanharam o Senhor Jesus à casa da morte, naquela ocasião da menina que estava morta, ao Monte da Transfiguração, onde o Senhor Jesus se transfigurou, e ao Getsêmani. Que possamos ter o gozo permanente de estar em comunhão diária com Ele, a respeito dos seus interesses aqui na terra. Todas as pessoas almejam a alegria e rejeitam a tristeza. Para ser alegre e não sofrer, é preciso não ter nenhum fardo pesado. Segundo o registro da Bíblia, há dois tipos de fardo: o dos pecados e o da ansiedade. Se o problema dos pecados não for resolvido, é impossível haver alegria. Se o problema da ansiedade não for solucionada, tampouco haverá alegria. Se o problema do fardo dos pecados for resolvido e o da ansiedade permanecer, a alegria alcançada será incompleta. Para ser feliz, o homem precisa resolver tanto o problema do fardo dos pecados como o da ansiedade. No tocante aos cristãos, aos salvos, o problema do fardo dos pecados já está resolvido. Mas se a questão da ansiedade for negligenciada, ainda não poderá haver alegria nesta parte. Se um salvo não é feliz, ele não glorificará o seu Senhor. A infelicidade não é a porção que Deus reparte aos salvos, aos cristãos. Eu faço uma pergunta aqui. Apesar disso, quantos são os cristãos que estão sempre alegres? Deus quer que você seja seu filho e também deseja que você se alegre sempre. Entretanto, se você não se alegra, não terá
o viver e a conduta que um cristão deveria ter. Um cristão deve alegrar-se sempre. Vamos ler um versículo que já citei anteriormente neste vídeo, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos saber que alegrai-vos é uma ordem de Deus, e Deus nunca ordena que façamos algo que não conseguimos. Toda a ordem de Deus ao homem pode ser executada pelo próprio homem. Aqui Deus ordena que nos alegremos no Senhor e que nos alegremos sempre. Se alguém adora ídolos, imediatamente reconhecemos que isso é transgredir o mandamento de Deus. Contudo, se um cristão deixa de alegrar-se, será que igualmente reconhecemos que isso é uma transgressão de um mandamento divino? Já que alegrar-se é uma ordem de Deus, devemos cumpri-la. Caso contrário, seremos transgressores. Alguns talvez argumentem: ninguém consegue alegrar-se a contragosto. Quando me sinto mal, como posso alegrar-me? Minha saúde não está bem, meu trabalho é difícil e ocupo todo o meu trabalho ocupa todo o meu tempo. Meus filhos são muitos ou são complicados e são rebeldes. Em tais circunstâncias, como posso alegrar-me? Realmente, temos que concordar. Há muitas coisas que nos fazem sentir miseráveis. Contudo, perceba que a Bíblia não diz para nos alegrarmos em nós mesmos, ou nos alegrar com estas situações, mas diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Deus não está pedindo e não exige que nos alegremos nas circunstâncias ao nosso redor ou até mesmo na nossa prosperidade. Em vez disso, Ele nos diz: alegrai-vos no Senhor. De uma coisa podemos estar certos: alegramo-nos não por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas por causa do nosso Senhor. Mesmo em situações difíceis, entre tristezas e lágrimas, podemos alegrar-nos confiando naquele que nos ama e a quem também amamos. Naquele que nos ama, Ele nos ama e nós também amamos Ele. Ele por si só é suficiente para satisfazer o nosso amor. Ainda assim, porque facilmente nos esquecemos do que ouvimos, Paulo repete: outra vez digo, alegrai-vos. Por isso, por todos os meios devemos alegrar-nos. Em seguida lemos: seja a vossa moderação, algumas Bíblias está equidade, seja a vossa moderação ou equidade conhecida de todos os homens. No texto original grego, a palavra moderação ou equidade tem um sentido de equilíbrio, isto é, não inclinado à esquerda nem à direita, nem a mais nem a menos. Suponha que um cristão, um crente, esteja enfrentando uma pequena dificuldade. Se a impressão que ele passa é de que está sob a pressão de uma grande montanha, isso não é equilíbrio. A condição normal e equilibrada deve ser, embora haja dificuldades nos pressionando, ainda assim temos a alegria que o Senhor nos dá. Essa alegria é enorme. Ela nos capacita a alegrar-nos dia após dia em qualquer situação. Esse é o princípio de ser uma pessoa equilibrada, conforme o ensinamento da Bíblia, e não conforme o mundo tem ensinado. Como disse o apóstolo Paulo, então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby.
Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.